Dando segmento, pessoal, atividade do dia 21. Agora eu vou ser mais rápido um pouco. Os vídeos estão ficando muito grandes, vocês vão se cansar. Ó, quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro, 4a ao quadrado dá 16 ao quadrado, mais, se é da soma, ó, 2 vezes 4a, 8a, vezes 2c, 16c, 16ac, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado são 4, e c ao quadrado, c ao quadrado, certo? O 8, quadrado do primeiro, 8x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 8x vezes 3x, mais o quadrado do segundo, que é 3y ao quadrado. 3y, certo? Então, quadrado do primeiro, 8 ao quadrado dá 64, x ao quadrado dá x ao quadrado, 2 vezes 8, 16, vezes 3, 48, x vezes y, xy, mais o quadrado de 3y, que dá 9y ao quadrado. Outro aqui, ó, o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai dar o quê? Quadrado do primeiro, 2m ao quadrado, menos 2 vezes 2m vezes 5y, mais o quadrado do segundo, que é 5y. Então, vamos lá. 2m ao quadrado, 2 ao quadrado são 4, m ao quadrado menos m ao quadrado. 2 vezes 2, 4, vezes 5, dá 20my, mais o quadrado do segundo, que é 5y, dá 5 ao quadrado dá 25, y ao quadrado, y ao quadrado. Vamos lá, aqui agora de novo. Ó. Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Quem é o primeiro termo? 3ab elevado ao quadrado. Quem é o segundo termo? 4c elevado ao quadrado. E agora 2 vezes 3ab vezes 4c, certo? 2 vezes 3ab vezes 4c. Então, vamos lá. 3 ao quadrado dá 9, a ao quadrado, b ao quadrado, b ao quadrado. 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, ABC, vezes o quadrado do segundo, que é 4c ao quadrado. 4 vezes 4, 16, c ao quadrado, c ao quadrado. Lembrando, quadrado da diferença, o primeiro sinal negativo, o segundo sinal positivo. Quadrado da soma, os dois sinais positivos. Certo? Vamos para outro, ó. Determinar o produto da soma pela diferença. É aquilo que eu expliquei a vocês. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado e 3y ao quadrado, 9y ao quadrado. Quadrado de 4a são 16a ao quadrado, multiplica o coeficiente por ele mesmo e o a por ele mesmo. É isso? Então, quadrado do primeiro termo, 16 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é b ao quadrado. Olha aqui o outro, ó. 5y, quem é o quadrado de 5y? 25y ao quadrado. Quem é o quadrado de 2n? 4n ao quadrado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado de 6, 36p ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 49q ao quadrado. Certo? Aqui, ó, fator comum. Quem é que pode ser comum aqui? O x está nos dois lados, pode ser comum, mas eu posso fatorar aqui também, ó. O x comum, fatoro o 8 e o 4, o menor é 4, que são múltiplos. Aí, ó, 4x, 4x vezes 2, 8x. 4x vezes 1, 4x. Outro exemplo. Quem é aqui que é comum? Ó,
20, 10 e 5. O A está comum os dois. O 5 também é múltiplo. Então, aqui, ó, 5A vezes 4, 20A. 5A vezes menos 2, menos 10A. 5A vezes mais 1, 5A. Certo? E nesse daqui, ó, quem é que é comum? O A não é comum, o B não é comum, nem o C. Só é comum X. O que é que eu tenho que fazer? Colocar o de menor expoente, certo? Aí eu vou x vezes ax ao quadrado, a gente sabe que dá ax ao cubo, porque somos expoentes. X vezes bx dá bx ao quadrado. E x vezes menos c dá menos cx. Tá certo? Então, aí já está mais tranquilo. Vamos agora fatorar por agrupamento. Ó, quem é que é comum aqui? O 12. Fator comum são fatores que são semelhantes, certo? Que podem ser fatorados. Que é comum nos dois termos. Quem é que está comum aqui nos dois termos? O 12. E quem são diferentes? X mais Y. Ó. E aqui, quem é comum? O B. Quem são diferentes? X mais Y. Agora eu percebi que o X mais Y, ó, são comuns nesses dois termos, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Boto o X mais Y aqui, dentro do parênteses de evidência, e multiplico pelo que está fora, que são 12 mais B. Certo? Aqui a mesma coisa. O A é comum, fica aqui, coloco o X menos Y no parêntese, e aqui vou olhar quem. Quem é comum no termo de cá? Se vocês não lembram, eu vou lembrar. Quando não tem nada, aqui é o 1. Certo? Então, eu coloco esse 1 em evidência, coloco esse 1 aqui e multiplico ele por x menos y. Ele é comum, vou multiplicar por x menos y. Agora, quem é que eu tenho aqui? X menos y. Ó. Esse aqui, ele é o comum nesses dois termos. Eu agora tenho esses dois termos. E o x menos y é que é comum a eles. Então, eu vou multiplicar por quem? Por quem está fora do parêntese. A mais 1. Certo? Um outro caso aqui, ó. Aqui, quem é comum? O A é diferente do B. Então, comum aqui vai ser o múltiplo deles. Certo? Quem é o múltiplo? Fatorando aqui, se eu dividir 6 por 2 dá 3. Então, vamos lá. Ó, eu já vi que aqui tem 2B. Eu vou providenciar, criar um 2B aqui. Eu vou dividir, então, 6 dividido por 3, certo? Que dá 2. Vou colocar esse 3 em evidência. É múltiplo. 3 vezes A são 3A. E 3 vezes 2B são 6Bs, certo? Agora aqui, sinal. Quem é aqui que eu vou colocar? O X. O X está aqui e está aqui. Então, se o X é fator comum, vamos lá, ó. X vezes A, XA. E X vezes 2B, 2BX. Eu percebi agora que os fatores comuns nesses dois termos é o A mais 2B. O que é que eu faço? Coloco ele aqui agora entre parênteses e vou multiplicar pelo que está do lado de fora. 3 mais x. Certo? Agora mais um exemplozinho aqui, ó. Esse aqui é a revisão, por isso que está indo mais rápido. A diferença de dois quadrados, ó. Quadrado da soma é o produto da soma pela diferença, lembra? O que é que a gente faz? É o primeiro, se é produto da soma, primeiro somando. Vou tirar a raiz desses dois termos, tiro a raiz de B, tiro a raiz de 64, que é a mesma coisa, ó. Vou tirando as raízes desses termos. Ó, tiro as raízes. Quanto é a raiz de B? É B. B ao quadrado, B. Corta aqui com a raiz. Quanto é a raiz de 64? 8.
Se é produto de soma pela diferença, o primeiro sempre tem que ser a soma. B mais 8 vezes B menos 8. Aqui, ó, x. Quem é a raiz de x ao quadrado? X. Quem é a raiz de 36y ao quadrado? 6y. Primeiro a soma, depois a diferença. Raiz de 4a ao quadrado dá 2a. Raiz de 16 ao quadrado dá 4c. Primeiro é a soma, segundo a diferença, certo? O outro exemplo aqui, ó, fatorar os polinômios. Fatorar os polinômios. Tiro a raiz daqui. Quanto é a raiz de 9a ao quadrado? 3a. Quanto é a raiz de 36b ao quadrado? 6b, certo? E para descobrir o sinal, a gente olha aqui o primeiro, certo? O sinal de mais. Agora, para mim ter certeza, eu sei que para encontrar o do meio, é 2 vezes 3a, dá 6a. 6a vezes 6b, 36b. 36ab, certo? Então, aqui, conferir, minha resposta está certa. Quem é a raiz de 25? A raiz de 25 são 25m ao quadrado, são 5m, ó, 5m. A raiz de 16q ao quadrado são 4q. Eu olho aqui, o primeiro sinal está de m. Então, aqui é a diferença do quadrado de 2/3, certo? O que é que eu tenho que saber? Para ver se está certo, eu confiro aqui, ó. 2 vezes o primeiro, 2 vezes 5m, são 10m. 10m vezes 4q, são 40mq, certo? Obrigado.